Fala galera, tudo bem com vocês? Queria dar boas-vindas a vocês para este canal Renan Maia, que é esse que vos fala. Bom, aqui a gente vai falar um pouco de tudo, mas principalmente IA, tecnologia, ferramentas de IA, como esse novo movimento do mundo da tecnologia vai impactar no trabalho, nos estudos. Então, sintam-se à vontade aqui, esse canal é pra gente trocar ideia. Quem gosta desse tema, clica aqui para se inscrever já. A gente está começando, a ideia é ter aí pelo menos um vídeo por semana pra gente conversar sobre tantas novidades que estão rolando. Mas hoje, pra gente abrir o canal com chave de ouro, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta de IA que tem me ajudado muito no dia a dia. E melhor de tudo, é uma ferramenta gratuita. Mas antes da gente vir aqui para minha tela e eu mostrar essa ferramenta, eu quero contar para vocês o porquê que eu acho ela tão boa. E com certeza vocês vão se identificar. E se eu tivesse descoberto essa ferramenta ao longo da minha carreira, eu teria tido muito mais dinamismo e agilidade a fazer alguns entregáveis e até apresentações de trabalho mesmo, de faculdade. E para começar a apresentar essa ferramenta para vocês, eu quero que vocês lembrem lá da época, quem é um pouquinho mais velho, no início do computador ali, da escola, até um pouco antes, dos infográficos do Word, aqueles fluxogramas tipo Word Art que a gente podia fazer. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem, com certeza vocês vão lembrar. Assim, era fácil de fazer, com certeza, mas não ficava legal. E foi uma coisa que me incomodou muito, porque eu sempre gostei de trazer algo mais visual para minhas apresentações, para meus trabalhos. E tinha aquele bendito Word Art, que era a única ferramenta. Aí às vezes tentava jogar no Paint para ver se melhorava, tentava de alguma maneira ali deixar melhor, mas no fim acabava sempre sendo aquela mesma coisa. E, enfim... anos se passaram, hoje a gente tem a IA e surgiu uma ferramenta que se chama Napkin. Vou deixar o link aqui na descrição também. E o Napkin, basicamente o que ele faz é pegar esses conteúdos de texto e através de uma análise de inteligência artificial, ele cria imagens para você ilustrar de forma visual esse texto. Então olha que ferramenta poderosa, galera. Você ter uma forma visual de apresentar uma ideia, com certeza, seja no trabalho, na faculdade, na tua empresa, você vai ter mais chance de reter a atenção do seu público. Então por isso que eu acho tão bacana. O melhor, é gratuita, pelo menos até hoje. Dia 16 de abril ela está gratuita e muito simples de usar. Então, bora aqui na minha tela que a gente vai fazer um exemplo prático para entender como funciona. Então, galera, já estamos aqui no site do Napkin, napkin.ai, e logo na página inicial você já começa a ter uma ideia do poder da ferramenta e basicamente ele mostra aqui o passo a passo de como funciona. Primeiro, você vai colar o seu texto, então vai ser uma folha em branco, como se fosse um Word, você vai poder colar ali o seu texto, a sua ideia, a sua linha de raciocínio, enfim, não precisa ser propriamente um texto formatado, mas aquilo que você quer transformar em algo mais visual. Depois você vai clicar nesse símbolozinho de raio que vai aparecer, ali no nosso exemplo eu mostro com maior detalhe, e vai escolher qual tipo de visual você quer. Você pode ver aqui que já dá para ter uma ideia da variedade que tem de visuais e de como é simples. Por fim, você pode editar, tem algumas limitações de edição? Tem, mas dá para você colocar o seu jeito. Então, além de ele te entregar algo legal, não precisa ser necessariamente a versão final. Você pode ter ali alguns parâmetros para colocar a tua cara ali, alguma coisa, algum ícone que você gosta de usar, a sua cor da sua empresa. Isso é bem importante. E, por fim, você pode exportar isso. Então você pode exportar desde a imagem só, então você pode exportar em PNG a imagem para levar para um PowerPoint, para um relatório. Você pode compartilhar com a sua equipe pelo link para colaborar e também se você quiser exportar o texto inteiro com as imagens, você pode levar isso em formato PDF. Tem um SVG aqui também e, enfim, aqui no site deles eles têm alguns usos de caso para quem está conhecendo a ferramenta, recomendo vocês olharem. Mas o mais importante aqui como vocês podem ver aqui no final do site e aqui em cima, o Napkin é totalmente gratuito, pelo menos até hoje, então é bom para a gente poder aproveitar. Então bora lá. Aqui eu já tenho uma conta, vocês vão criar uma conta com o e-mail de vocês, mas assim que vocês entrarem no Napkin, a tela que vai carregar é essa. Então lembra que eu falei, igual o Word ali, a mesma interface, mas a diferença é que aqui tudo que a gente escrever, a gente vai poder transformar em algo visual. Eu vou abrir aqui um arquivo que eu preparei aqui para o nosso vídeo, um texto fictício que eu fiz sobre a jornada da inteligência artificial, da lógica à criatividade das máquinas. Então é um texto aqui, vocês podem ver que ele está formatado e ele conta um pouquinho da história da IA,
desde lá de Turing, nos anos 50, até hoje, onde a gente está vivendo esse boom da IA generativa e logo mais aí a gente vai ter outras etapas para continuar acompanhando. Então, seria um texto histórico e aqui, logo de cara, vocês podem ver que quando eu passo o mouse no texto, já aparece um raiozinho que é exatamente o sinal para a gente criar alguma imagem. Então eu vou clicar aqui nele e vejam que fica aqui um efeito visual como se ele estivesse escaneando aquele texto e tudo mais. E aqui ele está criando aquelas possibilidades. Legal, ele criou aqui. Podem ver aqui que o texto, ele era um texto bem introdutório, mas vejam que interessante, ele já entendeu a ideia que a gente vai fazer uma progressão na história, então ele trouxe aqui de primeira uma escada. Mas Renan, não gostei dessa escada, nada a ver, não é essa a ideia que eu quero passar. Então, vamos lá. Podem ver que aqui do ladinho tem styles. Cada estilo que é possível a gente trabalhar essa imagem. Então, olha que legal esse aqui. Esse aqui já tem mais uns tópicos assim, com ícones. Achei interessante. Tem uma outra aqui que é mais uma linha do tempo, entre os anos. Essa das engrenagens. Se você for scrollando o mouse para baixo também, ele traz outras opções. Esse aqui com uma escada um pouco mais estilizada. Enfim, olha, tem muitas opções aqui interessantes. Algo parecido com uma espinha de peixe aqui também, mas eu acho que o que eu mais gostei foi esse aqui, ó, esse segundo. Ele começa, vai alternando ali, tem os ícones, achei bem interessante. E aí, lembra que eu comentei, galera, eu não preciso aceitar as cores e o formato que está aqui. Eu posso clicar aqui em Styles e eu tenho já uma liberdade para eu poder editar as cores. Então, se eu quiser algo mais sóbrio, por exemplo, preto e branco, tá aqui. Se eu quiser criar o meu estilo, também eu posso, mas por agora, eu acho que a gente pode, até vamos ver aqui o criar meu estilo para entender. Ele tem aqui, eu poderia colocar minha marca aqui, então esse aqui é até algo novo que eu não tinha visto ainda, aprendendo juntos aqui. Podemos colocar a paleta de cores da sua marca, você tem o seu kit de marca, poderia ser bem interessante. Mas por hora, vamos manter esse exemplo aqui que a gente tinha escolhido e acho que as cores a gente pode deixar padrão aqui também. Beleza. Depois que a gente clica nas cores, ele já está aqui no nosso texto. E assim eu poderia fazer com todos os textos que a gente tem aqui. Uma coisa que é legal de mostrar para vocês, não necessariamente eu preciso criar a imagem só de um parágrafo. Eu posso, por exemplo, pegar aqui esse capítulo 3 inteiro, sem o título, perdão, esse capítulo inteiro e colocar o napkin para criar a imagem. Então, não precisamos nos limitar ao parágrafo. Isso é bem importante. E aí, a mesma lógica, a gente tem aí, claro que dependendo do texto ele vai trazer diferentes sugestões, e isso é bem interessante. Então, vamos escolher aqui uma versão padrão, porque agora eu queria mostrar para vocês outra coisa importante. Quando a gente finaliza a criação da imagem, aqui no canto superior direito dela, tem algumas configurações que a gente pode ter. Primeiro, a proporção. Se eu quero ela mais quadrada, se eu quero ela retangular, se eu quero ela uma proporção mais de feed de rede social, por exemplo. Eu posso escolher a cor do fundo, isso também é interessante, e eu posso exportar. Se eu clicar aqui em exportar, ele já vai me dar aquelas opções. Então, PNG, SVG, PPT e PDF. Aqui tem algumas opções para a gente escolher e olha que interessante, estamos descobrindo aqui e talvez não seja gratuito 100% das funcionalidades por muito tempo. Tem uma coroazinha aqui, já indicando que logo vai ter alguma feature paga. Mas hoje, ó, eu coloco aqui o off e tá tudo certo. Se eu quiser, por exemplo, que meu plano de fundo fique escuro, ou se eu quiser que fique transparente, eu posso escolher aqui. Então eu quero com ou sem plano de fundo e a qualidade da resolução também, bem importante. Todas essas configurações aqui e aí basicamente a gente clica aqui, vou colocar uma resolução 2x, PNG e faço meu download. Então, feito o download, eu posso aí, como eu conversei com vocês, levar isso para um PowerPoint, para uma apresentação do Canva, enviar para um cliente, para um colega de trabalho. E em segundos aqui a gente tem infográficos que antes com certeza levariam horas ou ficariam feios como eram os gráficos, os infográficos e os fluxogramas na época do Word. E por fim a gente tem aqui no canto superior direito alguns estilos padrões também. Então lembra que a gente pode criar o nosso estilo, mas tem alguns estilos padrões. Se eu quiser compartilhar com alguém do meu time, basta eu usar aqui o nosso botãozinho de share. E
aqui em cima algumas configurações também, o estilo da página, se eu quero linhas na página ou não, se eu quero que por padrão as minhas imagens elas venham com o tema escuro em vez do tema claro. Posso também setar algum idioma padrão, então são várias configurações aqui, mas o importante é o que, galera? Colocar o texto, escolher o formato que você quer, fazer os ajustes e exportar. Com isso, vocês em segundos vão ter uma imagem que vocês vão poder usar em qualquer apresentação, site, enfim, o céu é o limite daí. Galera, então esse foi o nosso primeiro vídeo, espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui, manda para quem você achar que pode curtir uma ferramenta como essa. Como eu falei no início do vídeo, a ideia aqui do canal é a gente trazer esse tipo de ferramenta que auxilia realmente no nosso dia a dia, falar um pouquinho das novidades do mundo da IA também, trazer casos práticos de transformação digital com IA no ambiente de trabalho. E, claro, se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, enviem. O objetivo de começar esse canal é muito compartilhar o que eu vivo no meu dia a dia de trabalho com esse tipo de ferramenta e ajudar a disseminar aí o que pode tornar o nosso trabalho mais leve e mais divertido. Muito obrigado e até a próxima!